Aquele domingo, coloquei o vestido azul que guardava para ocasiões especiais. Passei um pouco de pó no rosto, prendi o cabelo com cuidado e sentei-me perto da janela do Lar São Vicente antes das 9 da manhã. Marcelo tinha prometido que viria. Domingo eu passo aí, mãe. Almoçamos juntos. Foi isso que ele disse ao telefone. Por isso, cada vez que um carro entrava pelo portão, eu endireitava as costas e apertava a bolsa contra o colo. Primeiro chegou a filha de Dona Célia, trazendo flores e uma sacola com biscoitos. Depois vieram 2 netos de seu Antônio. Eles entraram correndo, gritando vovô, e o velho chorou antes mesmo de abraçá-los. Outros idosos receberam frutas, roupas limpas e potes de comida feita em casa. Eu continuei esperando. Às 11, a cuidadora se aproximou. Dona Lúcia, a senhora quer tomar o café da manhã? Vou esperar mais um pouco. Meu filho deve estar chegando. Ela olhou para o relógio. Não disse nada. Às 11h30, liguei para Marcelo, que chamou até cair na caixa postal. Tentei Renata, ela não atendeu. O telefone de Paulo também ficou chamando. Eles devem estar dirigindo. Expliquei, embora ninguém tivesse perguntado. Ao meio-dia, a cuidadora voltou. Dona Lúcia, a senhora quer esperar mais um pouco? Forcei um sorriso. O Marcelo trabalha com imóveis. Às vezes aparece cliente de última hora. Eu já havia inventado tantas desculpas para meus filhos que algumas começavam a parecer verdade. Quando o relógio marcou 12h20, guardei o telefone na bolsa. Não houve mensagem, nenhuma ligação. Nenhum filho atravessou o portão. Aquele dia, alguns moradores participariam de um passeio até a igreja. Pedi para ir com eles. Depois da missa, em vez de voltar diretamente para o asilo, caminhei devagar até o restaurante Sabor de Casa. Era um lugar simples, com toalhas quadriculadas e cheiro de comida feita em panela grande. Assim que entrei, vi a mesa perto da janela. E ela havia uma pequena placa, reservado. Camila veio ao meu encontro, retirou a placa e sorriu. Eu sabia que a senhora vinha, Dona Lúcia. Sentei-me à cadeira, diante de mim continuava vazia. Meus filhos também sabiam onde eu estaria. Camila não perguntou nada. Trouxe café coado, arroz, feijão, frango ensopado e abóbora refogada. Depois colocou uma fatia de pudim perto da minha mão. Se é por conta da casa. Não precisa, minha filha. Precisa, sim. Tentei agradecer, mas minha voz falhou. As lágrimas caíram antes que eu pudesse escondê-las. Camila puxou uma cadeira e permaneceu ao meu lado por alguns segundos, tido sem me obrigar a explicar por que uma senhora de 73 anos chorava diante de uma mesa reservada. Foi então que olhei pela janela. Um carro preto passou lentamente em direção ao antigo bairro onde ficava minha casa. Reconheci a placa. Era o carro de Marcelo. Ele estava dirigindo. Renata ocupava o banco da frente. No banco de trás estava Paulo. Meus 3 filhos estavam juntos. Tinham passado perto do asilo sem entrar e seguiam exatamente na direção da casa que eu deixara para trás. A rotina no Lar São Vicente começava cedo. Às 6h30, as cuidadoras acendiam as luzes do corredor e passavam pelos quartos distribuindo os primeiros remédios. Depois vinha o café com leite, pão com margarina e o som baixo da televisão na sala comum. Eu dividia o quarto com Dona Célia, uma professora aposentada de 76 anos. Ela recebia a filha todas as quartas-feiras. A moça chegava sempre no mesmo horário, trazendo roupas lavadas, frutas e notícias dos netos. Quando ouvia o carro parar diante do portão, Dona Célia já começava a ajeitar o cabelo. Eu fingia não observar. Não sentia inveja dela. Sentia falta de também ser esperada por alguém. Na gaveta ao lado da cama, eu guardava 3 fotografias. Na primeira, Marcelo aparecia usando a beca da formatura. Eu estava ao lado dele, sorrindo. Embora naquele mês tivesse vendido as últimas joias que minha mãe me deixara para pagar parte da faculdade. Na segunda, Renata estava vestida de noiva. Fui eu quem costurou parte dos detalhes do vestido, trabalhando à noite para que ela não precisasse gastar mais.
Terceira, Paulo ainda era pequeno e dormia em meu colo, com a boca aberta e uma das mãos agarrada ao meu vestido. Às vezes, eu espalhava as fotografias sobre a cama e tentava encontrar nelas o momento exato em que meus filhos começaram a se afastar. Quando os outros moradores perguntavam por eles, eu sempre inventava uma explicação. Minha filha trabalha demais. O Marcelo mora longe. Paulo está resolvendo alguns problemas. A verdade era que todos viviam a menos de 40 minutos dali. Marcelo passava perto do asilo para visitar clientes. Renata tinha fornecedores no centro da cidade. Paulo dirigia o dia inteiro pelas mesmas ruas. Ainda assim, semanas inteiras passavam sem que eu visse nenhum deles. Os domingos no restaurante tornaram-se meu único momento de liberdade. Depois da missa, caminhava até o sabor de casa e encontrava a mesma mesa perto da janela reservada. Camila já conhecia meus gostos. Servia arroz soltinho, feijão com caldo grosso, frango ensopado e abóbora refogada. Sabia que eu tomava café sem açúcar e gostava do pudim com pouca calda. Dia ainda descubro como a senhora consegue beber café assim. Brincava. Depois de certa idade, minha filha, a gente aprende que nem tudo precisa ser adoçado. Aos poucos, comecei a contar histórias da época em que trabalhava na cozinha da escola. Falava das crianças que pediam repetição, das panelas enormes, e de José aparecendo no portão para me acompanhar até em casa. Mas evitava falar sobre meus filhos. Principalmente sobre a casa. Certo domingo, quando fui abrir a bolsa para pagar a conta, Camila viu a chave presa por uma fita vermelha. Que chave bonita. Abre o quê? Passei o polegar sobre o metal gasto. Casa que talvez já não seja mais minha. Ela franziu a testa. Como assim? Guardei a chave depressa. É uma história comprida. Aquela mesma noite, meu telefone tocou, era Renata. Fazia quase 2 meses que ela não me ligava. Atendi com o coração acelerado. Filha, aconteceu alguma coisa? Não, mãe. Está tudo bem. Esperei que perguntasse pela minha saúde, pela fisioterapia ou pelo domingo que passei sozinha. Ela não perguntou. O Marcelo vai levar uns documentos para a senhora assinar. Apertei o telefone contra o ouvido. Que documentos? Renata demorou alguns segundos para responder. Coisas da casa. Não precisa se preocupar nem complicar. É só assinar onde ele mandar. Veio para a chave com a fita vermelha sobre a mesa. Meus filhos não tinham tempo para me visitar. Mas, de repente, tinham pressa para conseguir minha assinatura. Quando Renata desligou, fiquei algum tempo olhando para a chave presa pela fita vermelha. Aquela chave abria a casa onde meus filhos cresceram. Não era uma casa rica. Começou com 2 cômodos, telhado baixo e chão de cimento. Que ideia! José levantava as paredes aos poucos, sempre que sobrava dinheiro de algum serviço. Ele trabalhava como pedreiro durante o dia, cuidava dos filhos. Fazia bolos por encomenda e costurava para vizinhas à noite. Lembro-me de uma madrugada em que faltou gás. Terminei de assar 2 bolos no forno de uma vizinha para não perder a encomenda. O dinheiro serviu para comprar os cadernos de Marcelo. Naquela época, nós contávamos moedas. Mas nunca deixamos as crianças perceberem o tamanho das dificuldades. Quando José morreu, Marcelo tinha 19 anos, Renata 16 e Paulo apenas 12. Na primeira noite, sem o pai, os 3 dormiram no meu quarto. Marcelo tentou parecer forte. Agora eu cuido da senhora, mãe. Eu acariciei seu rosto. Primeiro você termina seus estudos. Depois pensa em cuidar de mim. Na manhã seguinte, acordei antes das 5 e fui trabalhar na cozinha da escola. Preparava arroz, feijão e sopa para centenas de crianças. Muitas vezes, o cheiro da comida me deixava com fome, mas eu guardava meu pedaço de pão para levar a Paulo. À noite, aceitava encomendas de salgados. Houve dias em que eu dizia aos meus filhos que já havia jantado na escola. Não era verdade. Fingia não estar com fome para que eles repetissem o prato. Quando Marcelo conseguiu entrar na faculdade, apareceu uma cobrança que não podíamos pagar.
Vendi os brincos e a corrente que minha mãe havia me deixado. Um dia vou devolver tudo em dobro, ele prometeu. Sorri. Só quero que você se torne um homem bom. Anos depois, Renata decidiu abrir uma loja de roupas. Usou quase toda a minha poupança para pagar o primeiro aluguel e comprar mercadoria. Quando a loja crescer, a senhora não vai mais precisar se preocupar com dinheiro, disse ela. A loja cresceu por algum tempo. Promessa ficou para depois. Paulo sempre foi o mais carinhoso. Quando perdeu o emprego, deixei que viesse morar comigo com a esposa e o filho pequeno. Ficaram 3 anos na casa sem pagar aluguel, água ou luz. Eu ainda buscava meu neto na escola e preparava o jantar antes que eles voltassem. Nunca vou deixar a senhora sozinha, Paulo dizia. Acreditei nos 3. Talvez esse tenha sido meu maior erro. Não ajudar. Ajudar sem perceber que, aos poucos, meus filhos aprenderam a receber meu sacrifício como se fosse obrigação. José costumava dizer que nosso amor não deveria impedir os filhos de crescer. Mas eu sempre respondia: um dia, quando eu precisar, eles estarão ao meu lado. Depois da morte dele, encontrei o nome do Dr. Afonso anotado num papel entre documentos antigos. José havia deixado algumas coisas com esse amigo. Nunca procurei saber o que. Naquele tempo, eu estava preocupado em colocar comida na mesa, em contar propriedades ou discutir herança. Muitos anos depois, quando caí no banheiro e finalmente precisei da ajuda dos meus filhos, por eles se reuniram no corredor do hospital. Pensaram que eu estivesse dormindo, mas ouvi cada palavra. Marcelo disse que não podia me levar para casa porque trabalhava demais. Renata afirmou que seu apartamento era pequeno. Paulo ainda tentou falar. Ela pode ficar comigo por algum tempo. Então a esposa dele respondeu: nós mal conseguimos cuidar da nossa própria vida. Ninguém entrou no quarto para perguntar o que eu desejava. Eles decidiram meu futuro do lado de fora. Naquela tarde, Renata apareceu com um sorriso, cansado, e segurou minha mão. Encontramos um lugar muito bom, mãe. Vai ser só por algumas semanas, até a senhora recuperar as forças. Foi assim que meus filhos me levaram ao Lar São Vicente, com 2 malas. Quanto tudo o que eu havia construído para eles permaneceu trancado dentro da casa, que agora queriam que eu entregasse com uma assinatura. Depois da queda no banheiro, passei 2 dias no hospital. Não quebrei nenhum osso, mas fiquei com o quadril dolorido e medo de caminhar sozinha. O médico recomendou fisioterapia, repouso e alguém por perto nas primeiras semanas. Foi então que meus filhos começaram a discutir no corredor. Estava deitada, com os olhos fechados, quando ouvi Marcelo dizer: não posso levar a mãe para minha casa. Trabalho o dia inteiro e a Patrícia também. Renata respondeu: meu apartamento só tem 2 quartos. As crianças já dividem um. Paulo falou mais baixo. Ela pode ficar comigo por algum tempo, por alguns segundos. Senti alívio, mas logo ouvi a voz de sua esposa. Paulo, que nós mal conseguimos pagar nossas contas. Quem vai cuidar dela enquanto você dirige? Ninguém perguntou o que eu queria. Ninguém entrou no quarto para dizer: mãe, onde a senhora se sentiria segura? Decidiram tudo do lado de fora, como se eu fosse uma conta difícil que precisava ser dividida. Naquela tarde, Renata apareceu ao lado da cama com um sorriso cansado. Encontramos um lugar muito bom, mãe. Vai ser só por algumas semanas, até a senhora recuperar a força. E depois, ela ajeitou o lençol sobre minhas pernas. Depois a gente vê com calma. Foi assim que cheguei ao Lar São Vicente. Levei 2 malas. Em uma, coloquei vestidos, roupas de dormir e meus remédios. Na outra, algumas fotografias, a Bíblia, terço de José e a chave da casa, presa pela fita vermelha. Minhas plantas ficaram na varanda. As louças que ganhei no casamento ficaram dentro do armário. O rádio de José continuou sobre a prateleira, exatamente onde ele o deixara. Antes de sair, virei-me para olhar a sala. Não demora para me levar de volta, pedi. Marcelo pegou uma das malas.
Primeiro, a senhora precisa melhorar. Nas primeiras semanas, eles telefonavam. Marcelo ligava às segundas. Renata mandava mensagens perguntando sobre a fisioterapia. Paulo apareceu 2 vezes e trouxe frutas. Depois, as ligações diminuíram. Uma semana virou 2. 2 viraram 1 mês. Quando eu ligava, sempre havia uma desculpa. Estou com um cliente, mãe. A loja está cheia. Hoje trabalhei até tarde. Foi nessa época que Marcelo começou a falar sobre despesas. A casa vazia só está dando gasto. Que gasto? Perguntei. Imposto, manutenção, contas atrasadas, estranhei. Quando saí, não havia dívida nenhuma. A água estava paga, posto em dia e eu ainda tinha uma pequena reserva. Minha aposentadoria cobre boa parte do asilo, falei, e a casa não devia nada. Marcelo ficou impaciente. A senhora não entende como essas coisas acumulam. Então me mostre as contas. Ele mudou de assunto. Seria melhor deixar a gente administrar tudo. A senhora não precisa se preocupar com isso agora, mas eu já estava preocupada. Numa tarde, ele me telefonou enquanto parecia estar dentro de um carro. No fundo, ouvi uma voz masculina. Senhor Marcelo, devo deixar o valor do aluguel deste mês? Houve um silêncio. Aluguel de quê? Perguntei. Marcelo desligou. Tentei ligar novamente. Ele não atendeu. Mais tarde, enviou apenas uma mensagem. Era um cliente falando de outro imóvel. Mostrei a mensagem à dona Célia. Ela leu e devolveu o telefone. Você acredita nele? Olhei para a chave da minha casa. Queria acreditar. Lembrava do carro com meus 3 filhos seguindo na direção do antigo bairro. Lembrava da pressa com os documentos e das perguntas sobre a casa. Aquela noite, telefonei para Renata. Tem alguém morando na minha casa? Claro que não, mãe. Então por que ouvi falar em aluguel? Ela suspirou. A senhora está confundindo as coisas. Paulo repetiu a mesma resposta. Marcelo sequer retornou a ligação. Meus filhos juravam que a casa permanecia vazia. Mas alguém pagava aluguel todos os meses. Pela primeira vez, comecei a desconfiar que minha família não havia me colocado no asilo apenas porque ninguém tinha espaço para cuidar de mim. Talvez precisassem que eu estivesse longe para usar aquilo que ainda era meu. Marcelo apareceu no Lar São Vicente numa terça-feira à tarde. Essa primeira vez que me visitou em mais de 3 meses, quando a cuidadora disse que meu filho estava na recepção. O coração se encheu de uma alegria quase infantil. Alisei o vestido, passei a mão no cabelo e caminhei o mais rápido que consegui. Marcelo. Abri os braços para abraçá-lo. Ele apenas tocou meu ombro e olhou para o relógio. Mãe, estou com um pouco de pressa. Foi então que vi a pasta debaixo de seu braço, a mesma pressa que nunca existia para me visitar. Aparecia sempre que precisava de uma assinatura. Sentamo-nos numa mesa da sala comum. Marcelo abriu a pasta e colocou algumas folhas diante de mim. São documentos para resolver os impostos da casa e pequenas pendências. Que pendências? Coisas normais. Taxas, autorizações, atualização de cadastro. Peguei a primeira página. As letras eram pequenas e muitas palavras pareciam feitas para confundir. Eu ler com calma. Meu filho soltou o ar com impaciência. Mãe, eu já li. Só precisa assinar nos lugares marcados. Se é tão simples, explique o que está escrito. Ele se recostou na cadeira. A senhora não confia no próprio filho? A pergunta atingiu exatamente onde ele queria. Durante todos os filhos, havia sido uma prova de amor. Dizer que eu desconfiava parecia quase uma traição. Marcelo colocou uma caneta ao lado da minha mão. Estou tentando impedir que a casa acumule dívidas. Nesse instante, o telefone dele tocou. Renata apareceu numa chamada de vídeo. Mãe, assina logo, disse ela. O Marcelo está resolvendo tudo para o seu bem. Por que você não veio comigo conversar? Estou trabalhando. Para trabalhar vocês sempre encontram tempo. Para me explicar o que acontece com minha casa? Nunca. Renata ficou séria. Não complique as coisas. Olhei para a caneta. Então me lembrei de Camila.
dizendo durante um dos nossos almoços: Dona Lúcia, nunca assine nada que ninguém consiga explicar com calma. Afastei os papéis. Não vou assinar hoje. O rosto de Marcelo mudou, a gentileza desapareceu. Então não reclame quando a casa for tomada por dívida. Você acabou de dizer que eram apenas pequenas pendências. Ele fechou uma das mãos. Senhora não entende dessas coisas. Por isso mesmo preciso entender antes de colocar meu nome. Marcelo começou a recolher as folhas. Senhora, já tem onde morar. Para que precisa daquela casa? Fiquei olhando para ele. Porque foi lá que criei vocês. Passado não paga as contas. A frase me feriu mais do que eu esperava. Para ele, aquela casa era apenas um valor. Para mim, batido era onde José construiu paredes depois do trabalho. Pátio onde meus filhos deram os primeiros passos. E aonde passei noites preparando comida, para que nunca faltasse nada. Marcelo fechou a pasta e se levantou. Quando mudar de ideia, me ligue. Eu preferia que você me ligasse para perguntar se estou bem. Ele desviou o olhar. Não começa. Mãe, virou-se e caminhou até a porta. Quando puxou a pasta contra o corpo, a folha escapou e caiu perto da minha cadeira. Marcelo, caiu um papel. Ele não ouviu, ou fingiu não ouvir. Abaixei-me e peguei a página. No alto, estava escrito: procuração para venda de imóvel. Continuei lendo. O documento autorizava Marcelo a negociar, assinar contratos, receber valores e transferir a propriedade em meu nome. Mais abaixo, havia o nome de um comprador. E o nome da imobiliária onde meu próprio filho trabalhava. Senti o sangue desaparecer do rosto. Aqueles papéis não serviam para pagar imposto algum. Marcelo queria poder vender minha casa sem que eu estivesse presente. Apertei a folha entre os dedos. Ele não tinha vindo ao asilo para visitar a mãe. Tinha vindo buscar a assinatura da proprietária. No domingo seguinte, fui ao restaurante, com a folha da procuração dobradada dentro da bolsa. Mila percebeu imediatamente que havia alguma coisa errada. A senhora está pálida, Dona Lucia. Não dormi direito. Ela trouxe meu prato de sempre, mas eu não consegui tocar na comida. Ficava olhando pela janela, lembrando das palavras de Marcelo. Senhora já tem onde morar. Para que precisa daquela casa? Eu havia passado a vida inteira fazendo com que meus filhos se sentissem em casa. Agora um deles usava o asilo como prova de que eu já não precisava da minha. Camila sentou-se por alguns segundos diante de mim. Quer me contar o que aconteceu? Retirei a folha da bolsa e entreguei a ela. Camila leu devagar. Queria que a senhora assinasse isso sem explicar. Assenti. Meu próprio filho veio me visitar depois de 3 meses, apenas para tentar vender minha casa. Ela segurou minha mão. A senhora fez bem em não assinar. Antes que eu respondesse, ouvi uma risada conhecida perto da entrada. Levantei os olhos. Marcelo acabava de entrar no restaurante. Renata vinha ao lado dele, usando um vestido novo e segurando uma sacola de presente. Paulo caminhava atrás dos dois, meus 3 filhos, juntos. Por alguns segundos, meu coração se encheu de esperança. Talvez tivessem vindo me buscar. Talvez Marcelo tivesse se arrependido. Levantei-me com dificuldade e caminhei na direção deles. Vocês vieram? Renata parou, seu sorriso desapareceu. Marcelo olhou ao redor, percebendo que outros clientes observavam. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Eu almoço aqui todos os domingos. Vocês sabem disso? Paulo baixou os olhos. Então vi o pequeno bolo nas mãos de Renata. É seu aniversário? Foi durante a semana, respondeu ela. Estamos comemorando hoje. Olhei para os 3. E não pensaram em me chamar? Renata ajeitou a bolsa no ombro. Mãe, não faça isso aqui. Fazer o quê? Perguntar por que meus filhos conseguem atravessar a cidade para almoçar juntos, mas não conseguem entrar no asilo para me visitar. Marcelo aproximou-se e falou baixo. Hoje é um dia de família. Fiquei imóvel. E eu sou o quê? Ninguém respondeu. Paulo abriu a boca. Marcelo lançou um olhar para ele. Renata chamou um garçom. Podemos sentar em outra mesa?
Mais afastada, senti os olhos de algumas pessoas sobre mim. Voltei lentamente ao lugar perto da janela. A cadeira vazia diante de mim nunca pareceu tão grande. Camila colocou a mão sobre a minha por baixo da mesa. A senhora não fez nada de errado. Eu queria acreditar nela. Naquele momento, me senti como se fosse eu quem tivesse invadido uma comemoração para a qual nunca fora convidada. Camila continuou trabalhando. Quando foi atender a mesa dos meus filhos, ouvi Marcelo dizer: sem a assinatura dela, precisamos encontrar outro jeito. Renata respondeu: o aluguel que estamos recebendo não dá para segurar as dívidas por mais alguns meses. Marcelo mandou que ela falasse baixo. Mila permaneceu imóvel por um segundo. Depois olhou para mim. Eu entendi antes que ela voltasse à mesa, minha casa não estava vazia. Meus filhos a haviam alugado, escondidos, durante quase um ano. Dividiram o dinheiro entre eles, enquanto me deixavam acreditar que o imóvel só dava despesas. Olhei novamente para os três almoçando juntos. Aquele domingo, descobri que eles ainda sabiam agir como uma família. Só haviam decidido que eu não fazia mais parte dela. Camila esperou meus filhos terminarem o almoço. Ela não queria me contar diante deles. Também não queria que eu descobrisse por acaso, vindo mais uma frase cruel vinda de outra mesa. Quando Marcelo, Renata e Paulo saíram do restaurante, ela sentou-se diante de mim. Dona Lúcia, preciso dizer o que ouvi, eu já sabia, mesmo assim, escutar a verdade em voz alta doeu mais. Camila explicou que meus filhos recebiam aluguel da casa havia quase um ano. O dinheiro era dividido entre eles e usado para pagar dívidas pessoais. Gritei, não chorei. Abri a bolsa e retirei a chave presa pela fita vermelha. Coloquei-a sobre a mesa. Eu dei uma chave para cada filho, murmurei. Nenhum deles precisaria fazer isso escondido. Camila cobriu minha mão com a dela. Existe alguém em quem a senhora confie? Um advogado, um antigo amigo da família? Pensei em José, pois me lembrei de um nome que ele repetia quando falava de documentos importantes, Dr. Afonso. Antigo amigo dele. O número estava escrito num caderno de receitas. Falei. Mas o caderno ficou na casa. Camila olhou para o relógio. Então vamos buscar. Agora. Quanto mais a senhora esperar, mais também eles terão para esconder as coisas. Saímos do restaurante e pegamos um carro de aplicativo até meu antigo bairro. Durante o caminho, apertei a chave na palma da mão. Quando chegamos, vi roupas estendidas no quintal e uma bicicleta infantil encostada no portão. Minha casa estava ocupada, bati palmas. Uma mulher desconhecida apareceu na varanda. Pois não? Eu sou Lúcia Almeida. Esta casa é minha. Ela perdeu a cor. Pouco depois, o marido dela trouxe uma pasta com comprovantes. Pagamos o aluguel ao senhor Marcelo Almeida, explicou. Ele disse que tinha autorização da mãe. 11 recibos. 11 meses em que meus filhos receberam dinheiro, enquanto me diziam que a casa estava vazia e acumulava despesas. A família permitiu que eu entrasse. Caminhei pela sala, tentando reconhecer o lugar. Meus móveis haviam sido afastados. Algumas fotografias desapareceram. O terço de José não estava mais na parede, no quartinho dos fundos. Encontrei caixas com objetos que meus filhos decidiram que não tinham utilidade. Dentro de uma delas estava meu antigo caderno de receitas. Folheei até a última página e encontrei o número de Dr. Afonso. Ao lado do caderno havia um envelope amarelado. Reconheci a letra de José. A Lúcia, quando nossos filhos discutirem por aquilo que ainda é seu. Minhas mãos começaram a tremer. Dentro do envelope havia o telefone atualizado do advogado e uma cópia de escritura que eu nunca tinha visto. Camila leu o endereço. Este não é o número da casa. Olhei com atenção, era o pequeno terreno ao lado, onde José costumava plantar mandioca e guardar material de construção. O documento estava exclusivamente em meu nome. Liguei para Dr. Afonso. Quando expliquei o que estava acontecendo, ele permaneceu em silêncio por alguns segundos.
Dona Lúcia, eu estava esperando que a senhora me procurasse. Por quê? Porque seu marido deixou documentos importantes sob minha responsabilidade. Contei sobre a procuração, o aluguel escondido e a tentativa de venda. Afonso pediu que eu não assinasse nada e marcou um encontro para a manhã seguinte. Antes de desligar, fez uma última pergunta. Seus filhos mencionaram uma construtora? Não, ele respirou fundo. A empresa ofereceu uma quantia elevada pela casa e pelo terreno vizinho. Todas as propostas foram recusadas por alguém que dizia representar a senhora. Olhei para a família desconhecida vivendo dentro da minha casa. Que nada. Meus filhos não estavam apenas escondendo o aluguel. Alguém vinha tomando decisões em meu nome havia muito mais tempo do que eu imaginava. Dr. Afonso chegou ao Lar São Vicente. Na manhã seguinte, carregando uma pasta de couro escuro. Eu o reconheci assim que entrou na sala de visitas. Estava mais velho, com os cabelos completamente brancos. Ainda tinha o mesmo jeito calmo de quando aparecia em nossa casa para conversar com José. Ele segurou minhas mãos. Lúcia, gostaria que tivesse me procurado antes. Eu nem sabia o que José havia deixado com o senhor. Afonso olhou para Camila, que permanecia ao meu lado, e pediu que nos sentássemos. Primeiro, colocou sobre a mesa a escritura original da casa. Depois, registro do pequeno terreno vizinho. Em seguida, apresentou comprovantes de impostos pagos e certidões, mostrando que os dois imóveis estavam livres de dívidas. Então, Marcelo mentiu quando disse que a casa poderia ser tomada? Perguntei. Não existe nenhuma dívida capaz de causar isso. Pobites, seus filhos usaram essa ameaça para pressioná-la. Senti vergonha por ter quase acreditado. Afonso retirou um envelope lacrado. Na frente, estava escrito meu nome, com a letra de José. Abatido. Me pediu que entregasse isto caso alguém tentasse tomar decisões sobre seus bens sem seu consentimento. Abri o envelope. A carta começava assim. Minha querida Lúcia, se você está lendo estas palavras, talvez nossos filhos tenham confundido herança com direito sobre a sua vida. Levei a mão à boca. Afonso continuou lendo por mim. Tudo o que construímos pertence primeiro a você, porque foi ao seu lado que levantei cada parede. Permita que ninguém transforme sua velhice em espera pela morte. Enquanto você estiver aqui, sua casa, seu dinheiro e suas escolhas continuam sendo seus. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. José havia morrido anos antes. Naquele instante parecia estar sentado ao meu lado. Dentro da pasta havia também uma cópia de um testamento que eu começara a preparar com ele. Nunca havia finalizado. Na época, decidimos deixar os bens divididos entre os 3 filhos. Eu acreditava que isso impediria conflitos. Agora compreendia que um documento feito por amor também precisava proteger minha dignidade. Quero atualizar tudo. Falei. Afonso assentiu. A senhora pode decidir sobre a parte disponível do patrimônio dentro do que a lei permite. E também pode estabelecer regras claras para impedir que qualquer filho administre seus bens enquanto estiver viva. Pensei nos domingos em que permaneci diante do portão esperando uma visita. Pensei em tantos idosos do Lar São Vicente que faziam o mesmo. Quero vender apenas o terreno vizinho. Camila se assustou. A senhora tem certeza? A casa continua comigo. Terreno vai me permitir viver sem depender de ninguém. Contei a Afonso sobre minha vontade de criar um projeto que levasse idosos abandonados para almoçar aos domingos, oferecendo companhia a quem não recebia visitas. Quero chamar de mesa de domingo. Ele sorriu. José teria orgulho. Também decidi reservar uma pequena quantia para ajudar nos estudos do filho de Camila. Ela se levantou imediatamente. Não posso aceitar. Eu não guardei aquela mesa por dinheiro. Segurei sua mão. É exatamente por isso que confio em você. Camila começou a chorar. Afonso fechou a pasta e sugeriu que chamássemos meus 3 filhos para uma reunião.
Testamento não precisa esperar sua morte para ensinar alguma coisa. A convocação foi enviada naquela tarde. Pouco depois, Marcelo telefonou. Atendi em silêncio. Mãe, fiquei sabendo que a senhora está mexendo no testamento. Estou organizando o que ainda é meu. A voz dele endureceu. Se colocar uma estranha na nossa herança, vai perder os próprios filhos. Olhei pela janela do asilo. Durante meses, deles havia aparecido. Marcelo, filhos que só vêm quando escutam a palavra herança, talvez já tenham ido embora há muito tempo. Ele desligou. Naquele momento, percebi que a reunião não revelaria apenas o conteúdo dos documentos. Revelaria qual dos meus filhos ainda seria capaz de me enxergar como mãe e não como patrimônio. A reunião aconteceu numa sala pequena do Lar São Vicente. Doutor Afonso chegou primeiro e organizou os documentos sobre a mesa. Camila sentou-se ao meu lado, mas manteve certa distância, como se quisesse deixar claro que aquela decisão era minha. Os 3 filhos entraram juntos. Marcelo veio na frente, com o rosto fechado. Renata carregava uma bolsa grande e Paulo caminhava atrás dos 2, olhando para o chão. Nenhum deles me abraçou. Marcelo apontou para Camila. Então é ela quem está colocando essas ideias na sua cabeça. Mila permaneceu em silêncio. Não fale assim com ela, respondi. Camila me contou o que vocês tentaram esconder. Renata soltou um suspiro. Mãe, a senhora está vulnerável. Essa mulher apareceu há pouco tempo e agora já está envolvida no seu testamento. Apareceu todos os domingos. Vocês? Não, Paulo ergueu os olhos por um instante, mas não disse nada. Doutor Afonso abriu a pasta. Esta reunião não é para discutir impressões. Vamos tratar de documentos. Primeiro, ele apresentou os contratos de aluguel da minha casa. 11 meses. 11 comprovantes de depósitos, feitos numa conta controlada por Marcelo. Depois mostrou extratos com transferências para Renata e Paulo. Vocês receberam dinheiro da minha casa enquanto diziam que ela estava vazia. Falei. Marcelo cruzou os braços. Usamos para pagar despesas da família. Que família? Ele não respondeu. Afonso colocou sobre a mesa mensagens trocadas entre os 3. Delas, Renata escrevia. Precisamos fazer a mãe assinar antes que ela comece a desconfiar. Em outra, Marcelo respondia. Se ela souber o valor real, vai querer controlar tudo. Paulo aparecia no grupo, lendo as mensagens e não fazendo pergunta alguma. Que eu não concordei com a venda, disse ele. Mas aceitou o dinheiro do aluguel. Respondi. Meu filho mais novo baixou a cabeça. Renata tentou pegar os papéis. Isso está fora de contexto. Doutor Afonso afastou a pasta. Parecia abatido. Também há uma procuração para venda e registros de propostas, recusadas por alguém que se apresentou como representante de Dona Lúcia. Marcelo se inclinou sobre a mesa. Eu estava organizando o patrimônio da família, olhei para ele. Milha não administra a vida de uma mãe pelas costas. O advogado então revelou o valor oferecido pela construtora pela casa e pelo terreno vizinho. Renata arregalou os olhos. Marcelo ficou imóvel. Paulo levou a mão ao rosto. Eles nunca imaginaram que as propriedades valessem tanto. Foi então que Renata mudou o tom. Mãe, talvez todos nós tenhamos errado. Podemos começar de novo. A senhora pode até sair do asilo e ficar perto de mim. A proposta veio depressa demais. Durante meses, o apartamento dela fora pequeno demais para me receber. Agora que conhecia o valor do terreno, de repente havia espaço. Você quer começar de novo comigo ou com o dinheiro? Perguntei. Como pode dizer uma coisa dessas? Que só falou em me levar para casa depois de eu ouvir quanto meus bens valem. Marcelo bateu a mão na mesa. A senhora está colocando uma garçonete acima dos próprios filhos. Não. Estou colocando a verdade acima de todos vocês. Afonso empurrou 3 envelopes em minha direção. Eu os havia preparado na noite anterior. Coloquei um diante de Marcelo, outro diante de Renata, o terceiro diante de Paulo. Meus filhos olharam para os próprios nomes. O que tem aí? Perguntou Marcelo.
Respirei fundo. Uma decisão diferente para cada um de vocês. Nenhum deles abriu o envelope imediatamente. Pela primeira vez. Potido estavam diante de algo que dizia respeito à minha vida e não sabiam antecipadamente o que eu havia escolhido. Marcelo foi o primeiro a abrir o envelope. Leu as 2 primeiras linhas e ficou vermelho. Isso é uma ameaça. Não, respondeu o Dr. Afonso. É uma notificação formal. O documento exigia que ele apresentasse todos os valores recebidos pelo aluguel da minha casa, devolvesse o dinheiro usado sem autorização e retirasse seu nome de qualquer negociação envolvendo meus bens. Também deixava claro que nenhuma procuração futura seria válida sem minha presença e minha confirmação diante do advogado. Marcelo amassou a folha entre os dedos. A senhora vai me tratar como criminoso. Estou tratando você como um homem adulto que precisa responder pelo que fez. Eu sou seu filho. E eu sou sua mãe, com uma assinatura esperando para ser usada. Renata abriu o segundo envelope. Dentro estavam cópias das mensagens em que ela me chamava de confusa. Pressionava Marcelo para conseguir minha assinatura e discutia como dividiriam o dinheiro. Isso não prova que eu queria prejudicar a senhora, disse. Prova que sabia de tudo. Eu estava desesperada. Minha loja quase fechou. Por isso, decidiu que minha casa deveria pagar suas dívidas. Ela começou a chorar. Durante muitos anos, as lágrimas dos meus filhos bastavam para que eu esquecesse qualquer erro. Desta vez, permaneci sentada. Vender apenas o peno ao lado, expliquei. Com o dinheiro, vou organizar minha vida e criar o projeto Mesa de Domingo. Marcelo me olhou com indignação. A senhora vai entregar nosso patrimônio para desconhecidos. Não vou entregar nada. Vou usar o que é meu enquanto ainda estou viva. E a garçonete? Camila abaixou os olhos. Camila não receberá uma fortuna, apenas ajudar nos estudos do filho dela. Então uma estranha ganha recompensa e seus filhos recebem cobrança? Ela me deu companhia quando vocês me deram desculpas. O silêncio ficou pesado. Paulo ainda não havia aberto o envelope. Quando finalmente o fez, encontrou apenas uma carta escrita por mim. Ele leu devagar. Paulo, eu sei que você não planejou tudo. Também sei que recebeu parte do aluguel e se calou quando seus irmãos tentaram me enganar. Talvez sua maior culpa não tenha sido a ganância, covardia. O silêncio de um filho também abandona uma mãe. Suas mãos começaram a tremer. Eu sabia que estava errado, disse. Não tive coragem de enfrentar os dois. Olhei para ele. A coragem que faltou a você sobrou numa garçonete que nem era da família. Paulo começou a chorar. Marcelo levantou-se. Vou procurar outro advogado. Dr. Afonso manteve a voz tranquila. Pode procurar. Documentos continuarão dizendo a mesma coisa. Renata saiu logo depois acusando-me de destruir a família. Marcelo a acompanhou. Paulo permaneceu sentado. Ele não pediu que eu esquecesse tudo. Não tentou justificar o dinheiro recebido. Apenas perguntou. Mãe, ainda existe algum jeito de eu voltar a ser seu filho? Olhei para aquele homem de 42 anos e me lembrei do menino que dormia no meu colo. Filho não volta com palavras, Paulo. Enxugou o rosto. Ele então como volta? Aparecendo. Nos meses seguintes, o terreno foi vendido por um valor suficiente para que eu deixasse o Lar São Vicente e me mudasse para uma pequena residência assistida perto da igreja e do restaurante. Guardei uma reserva para nunca mais depender financeiramente de nenhum filho. Também criei o projeto Mesa de Domingo. Todo fim de semana, idosos que não recebiam visitas eram levados ao sabor de casa para almoçar, conversar e ocupar um lugar que ninguém poderia tirar deles. Marcelo e Renata precisariam devolver, aos poucos, o dinheiro dos aluguéis. Eu não retirei deles tudo o que a lei lhes garantia. Deixei claro que, enquanto estivesse viva, ninguém controlaria minha casa, meu dinheiro ou minhas escolhas. Primeiro domingo depois da mudança, cheguei ao restaurante e encontrei a mesa perto da janela reservada.
Camila sorriu ao retirar a placa. Antes que eu me sentasse, ouvi passos atrás de mim. Era Paulo. Ele carregava 2 sacolas com frutas para os idosos do projeto. Não fez promessas, não pediu perdão, apenas puxou a cadeira vazia diante da minha e perguntou: "Posso ficar hoje?" Olhei para ele por alguns segundos. Hoje pode. Eu ainda não sabia se meu filho apareceria no domingo seguinte. Mas pela primeira vez, ele parecia compreender que um lugar na mesa não se recebe por herança. É preciso merecê-lo permanecendo. 6 meses depois, primeiro grande almoço do projeto. Mesa de domingo, encheu o restaurante Sabor de Casa. As mesas estavam ocupadas por idosos do Lar São Vicente e de outras residências da região. Alguns chegaram tímidos, segurando a própria bolsa como se não soubessem onde colocar as mãos. Outros começaram a conversar antes mesmo de se sentarem. Camila circulava entre eles com uma bandeja de pratos. Seu filho, de 9 anos, ajudava a distribuir guardanapos e ouvia Dona Célia contar, terceira vez, como ensinar a crianças durante mais de 40 anos. A mesa perto da janela continuava reservada para mim, mas, daquela vez, a cadeira diante da minha não estava vazia. Paulo havia começado a me visitar todos os domingos. No início, eu esperava que desistisse. Aparecia com frutas, perguntava se eu precisava ir ao médico e ajudava a carregar as caixas do projeto. Quando eu falava sobre o abandono, tentava se defender. Apenas ouvia certo domingo, confessou. Eu tinha medo de perder meus irmãos se enfrentasse os 2. Preferiu perder a mãe. Ela abaixou a cabeça. Preferi ficar em silêncio. Agora sei que o silêncio também escolhe um lado. Basta indo. Não recuperei a confiança de uma vez. Perdão não transforma 11 meses de mentira em uma lembrança pequena. Paulo começou a fazer aquilo que eu havia pedido. Ele apareceu. Marcelo e Renata continuavam distantes. Cumpriam o acordo de devolver o dinheiro dos aluguéis, embora sem falar comigo além do necessário. Às vezes, eu sentia vontade de telefonar, pois me lembrava de que uma mãe não precisa perseguir os próprios filhos para provar que os ama. Naquele primeiro almoço, Mila colocou café diante de mim, sem açúcar, como sempre. Você nunca esquece, ela sorriu e apontou para a placa reservado. Lugar estará sempre guardado. Dona Lócia, olhei para as pessoas ao redor. Seu Antônio ria como um voluntário. A Célia mostrava fotografias antigas para o filho de Camila. Canto, uma senhora que não recebia visitas havia meses dividia o pudim com outra mulher que conhecera naquela manhã. Durante muito tempo, achei que um lugar na mesa só tinha valor quando era guardado por nossos filhos. Falei. Segurei a mão de Camila, pois entendi que família também é quem percebe nossa ausência. O sino da igreja tocou ao longe. Pensei em Deus. Ele não desceu do céu para castigar Marcelo ou Renata. Não devolveu meus anos perdidos, nem apagou o que fizeram. Colocou uma garçonete simples no meu caminho, quando eu já não acreditava que alguém pudesse me enxergar. Mila não perguntou quanto valia minha casa. Não pediu documentos, não esperou herança, apenas guardou uma cadeira para mim todos os domingos. Tirei da bolsa a antiga chave com a fita vermelha. Entreguei-a ao Dr. Afonso, que estava presente no almoço. Quero que coloque numa moldura do projeto. Algumas semanas depois, a chave foi pendurada na parede do restaurante. Abaixo dela, uma frase. Nenhuma herança vale mais do que a dignidade de quem a construiu. Paulo leu em silêncio. A senhora ainda sente falta da casa? Perguntou. Sinto falta do que vivi nela. Mas memória não precisa virar prisão. Olhei para ele. E filho não precisa ser perfeito. Precisa ser verdadeiro. Ele segurou minha mão. Meus filhos pensaram que eu estava apenas esperando a morte num asilo. Foi naquele lugar. Porém, aprendi a viver por mim mesma. A verdade não me devolveu os domingos em que esperei sozinha perto do portão. Me devolveu algo ainda mais importante. Meu lugar à mesa. E você acredita que família é apenas sangue
Ou também é quem permanece quando todos os outros vão embora?